Olá pessoal, eu sou Alberto Delísula e hoje a gente vai analisar as características psicológicas e filosóficas de um cara que gosta de chamar os outros de inseto, que é baixinho e sempre brada com orgulho seu título de Príncipe dos Saiyajins. É isso mesmo, vamos falar de Vegeta. E se você gosta da análise filosófica de elementos da cultura pop, já se inscreve agora no nosso canal, já ativa o sininho, porque toda semana a gente tem 3 vídeos, sendo 2 de neurociência e 1 sobre filosofia nerd. E como sempre, não custa lembrar que vamos falar algumas coisas, tanto de Dragon Ball Z quanto de Dragon Ball Super. Então vem spoiler por aí. Se não assistiu, você tá de brincadeira, né? Assiste esse negócio. Vegeta. Esse nome por si só já nos traz muitas ideias à mente. Orgulho, força, poder. Ele é um personagem com traços muito marcantes e sua trajetória é uma das melhores de todos os animes. Vegeta evoluiu de vilão para anti-herói e muitas vezes se torna um herói completo, antagonizando e rivalizando com o Goku. Muitas vezes ele próprio rouba a cena e recebe a admiração dos espectadores. Aliás, vou falar, eu prefiro Vegeta, o Goku é um chato. Isso acontece porque sua personalidade é forte. E nós somos atraídos tanto por suas qualidades quanto por seus defeitos. E como todo bom anti-herói, Vegeta também é um antídoto ao que é monótono. Ele carrega consigo elementos que se transformam, mas ainda guarda sua essência. Ao contrário daquilo que pode ser esperado por muitos, um personagem com tantos defeitos é justamente o que nos cativa. Personagens que sempre são virtuosos, perfeitos, eles não têm espaço para evolução. Imagina um personagem praticamente imortal, bonito, milionário, cujo único defeito é brilhar no sol. Essa é a definição de personagem raso, feito para entreter adolescentes que ainda sonham com o príncipe encantado. Falando um pouco da origem de Vegeta, ele nasceu no planeta Vegeta, que é o berço de todos os Saiyajins nativos, e foi considerado desde pequeno um gênio e um guerreiro de elite. Além de tudo, ele era o príncipe do planeta. Essas características, alinhadas com a maneira espartana de vida dos Saiyajins, já explicam parte da natureza dele. Já mais velho, Vegeta vem à Terra em busca das famosas esferas do dragão, disposto a enfrentar e a matar quem quer que fique no seu caminho. E claro que uma das primeiras pessoas a entrarem no seu caminho foi justamente o Goku, que Vegeta considerava indigno e inferior. No entanto, após uma luta acirrada e com a ajuda de Kuririn Gohan, Goku vence Vegeta, que tem seu orgulho ferido. Seu objetivo com as esferas do dragão era obter a imortalidade para derrotar o Freeza, que depois a gente descobre ser o verdadeiro destruidor do planeta original dos Saiyajins. Com a chegada de Freeza à Terra, Vegeta acaba se alinhando com os heróis terráqueos e começa a sua jornada de transformação, que pode ser entendida através do conceito dos mecanismos de defesa. Apesar de terem surgido na psicanálise, os mecanismos de defesa são estudados e são aplicados nos dias de hoje em diferentes áreas da psicologia. E de maneira geral, o mecanismo de defesa pode ser definido como uma resposta inconsciente para diminuir o estresse, diminuir a ansiedade da mente quando ela é confrontada com situações potencialmente danosas. E é importante entender que eles não são por si só bons ou ruins. São apenas ferramentas naturais da psique humana que servem como estratégias que podem manipular, negar ou distorcer a realidade. Por pior que isso possa parecer, muitas vezes esse é o caminho para a salvação. Os danos ou os benefícios que são causados por isso vão depender, como sempre, do nível e da frequência dos eventos. Um processo bastante conhecido no mundo do entretenimento é a Síndrome de Estocolmo, aquela condição onde a vítima de um sequestro acaba desenvolvendo sentimentos positivos em relação ao seu próprio algoz. Isso é demonstrado em A Bela e a Fera e em A Casa de Papel. Apesar de terem diferentes classificações e modelos, vamos hoje falar sobre 4 mecanismos comuns e como que Vegeta passa por todos eles. O primeiro é a repressão. A repressão é considerada um mecanismo de defesa primitivo. Ela é caracterizada pelo bloqueio de informações em nível consciente. Alguém que reprime um pensamento, comportamento ou memória ainda vai ser influenciada por tais coisas, mas não vai estar consciente disso. Por exemplo, quando alguém sofre algum tipo de abuso e simplesmente não se lembra do acontecido. Ou quando um homem sente atração por outro homem, mas acha isso inaceitável, e o que leva a ter um comportamento agressivo ao ver comportamentos homossexuais em outros homens. Outro mecanismo é o da projeção. A projeção é outro exemplo de mecanismo primitivo. Em suma,
Trata-se da atitude de deslocar sentimentos ruins, constantemente internos, para outras pessoas. Alguns exemplos disso são quando uma mãe narcisista se sente feia e mal amada e fala para sua filha que, na verdade, ela quem é feia. Ou quando não gostamos de alguém e preferimos de antemão acreditar que é, na verdade, a pessoa que não gosta da gente, apesar da gente não ter evidência nenhuma disso. Temos também o mecanismo da compensação. Tido como mecanismo maduro, a compensação é a estratégia de mudar o foco de uma coisa pouco frutífera para algo mais produtivo. Isso acontece quando, por exemplo, o aluno não consegue se desenvolver intelectualmente e começa a dar foco ao treinamento físico ou esportivo. Ou o contrário, né? Quando o aluno não consegue se destacar fisicamente e busca a compensação de maneira intelectual. Apesar de ser um mecanismo maduro, precisamos notar que, idealmente, ainda devemos enfrentar nossas dificuldades, seja qual for a área. Mecanismo da sublimação. Também é considerado um mecanismo maduro. A sublimação, ela é caracterizada pela satisfação de um impulso através de uma estratégia mais aceitável. É um mecanismo que frequentemente transforma emoções negativas em atitudes positivas. Por exemplo, quando a pessoa sofre um trauma e ela começa a praticar pintura em vez de expressar-se de maneira explosiva. Ou quando alguém tem impulsos violentos e passa a praticar karatê. Para Vegeta, todos os processos envolvendo esses mecanismos de defesa estão relacionados ao seu orgulho. O orgulho pode ser definido como a valorização da própria honra, mérito, das próprias capacidades. Vegeta usa isso tanto para o bem quanto para o mal. Ele é a representação da arrogância e da prepotência, enquanto também é de autoestima, amor próprio e da superação dos seus próprios limites. Quando criança, Vegeta vê seu pai sendo subjugado por Beerus, que pisa na sua cabeça e faz exigências. Ali, Vegeta vê sua tão estimada raça sendo humilhada e desprezada. Seu título de príncipe não vale nada face ao deus da destruição. No entanto, essa memória parece ter sido reprimida. E só é vivida muitos anos depois, na época de Dragon Ball Super, justamente no momento que Beerus o paralisa. Ver-se como inferior é algo inaceitável. O impacto causado por Beerus foi tão grande que a única maneira de lidar com isso foi reprimir essa memória. Esse tipo de comportamento, face aos traumas, constantemente traz consequências comportamentais. Toda vez que reprimimos uma memória, é como se enterrássemos um lixo no terreno da nossa mente. Simplesmente não conseguimos encarar aquilo que nos faz mal. E o lixo, apesar de não estar mais visível, continua influenciando nosso ser. E com o tempo, nossas mentes começam a ser invadidas por ratos e baratas, que vão ser vícios, autossabotagem, ansiedade, o medo irracional e, finalmente, a violência. Como os diferentes mecanismos de defesa podem atuar em conjunto ou de maneira alternada durante a nossa vida, Vegeta aprendeu a odiar a fraqueza porque ele odiava, na verdade, a sua própria fraqueza e a fraqueza de seu pai. Nós temos como objeto de ódio justamente aquelas coisas que nos são íntimas. E com isso, muitas vezes, ele usa projeções. Observe que, enquanto a atitude de Goku é geralmente a de surpresa, ou até mesmo a de diversão quando ele vê alguém mais forte do que ele, Vegeta não desperdiça tempo e parte para os insultos, que intimamente representam como ele mesmo se sente. Basicamente, a gente vê que Vegeta usa dos mecanismos de defesa desde o período em que ele viu Beerus pela primeira vez até os tempos de Frieza. Ao ter a sua expectativa de ser o lendário Saiyajin frustrada, ele evolui e passa a usar mecanismos mais maduros, como a compensação e a sublimação. A experiência de ter encontrado Goku o fez dar valor ao treinamento. O personagem que acreditava não precisar mais treinar passa a canalizar qualquer frustração para o treinamento e para a superação. E como a vida é composta por coisas boas e ruins, estamos sempre sujeitos a usar mecanismos de defesa. O que podemos fazer é justamente reconhecê-los e usá-los da melhor forma possível. Mas isso não quer dizer que a tarefa é fácil, né? A lição que temos é que podemos mudar sem perder a nossa essência. Vegeta melhora, mas não deixa de ser orgulhoso. Nós o reconhecemos do começo ao final da trama. Todos os seus sentimentos são egoístas no começo, mas vão se tornando pouco a pouco mais abrangentes. Seu orgulho vai se estender também à sua família e aos seus amigos. Vegeta transforma o seu orgulho de uma arma mesquinha
a uma arma poderosa de salvação. E a primeira grande demonstração disso é quando Cell mata Trunks do futuro. Vegeta perde totalmente sua calma e ataca, mesmo sem qualquer chance de vitória. Inclusive, mais tarde, Vegeta vai se sacrificar para matar Majin Buu. E ele vai dizer aquelas palavras que ficaram marcantes na história do anime. Sou o príncipe dos Saiyajins e meu orgulho é grande! De jeito nenhum serei um dos seus homens. Mesmo que controle meu corpo e meu coração, não obedecerei às ordens que você me der! Vegeta se sacrifica por Trunks, Bulma e até por Kakaroto. Aprendemos assim a nunca desistir e a sempre lutar, não importa o tamanho da adversidade. Aprendemos também que nossos maiores defeitos também podem ser nossas maiores qualidades. E você já tinha parado para pensar nesse arco do Vegeta? Você se identificou com alguns desses mecanismos de defesa, ou até mesmo outros que eu não citei? Deixa aí seu comentário e lembre-se, se você quiser assistir mais vídeos como esse, já se inscreve no canal, já ativa o sininho e até a próxima.